Verificando a conexão, você está ao vivo. Boa tarde, estamos aqui hoje com o Dr. Marco Cassol, que vai falar sobre alterações da mama durante o envelhecimento, a parte fisiológica, a maternidade, assim como tumores, câncer e todas as resoluções cirúrgicas relacionadas à cirurgia plástica. Então, iniciando um ciclo de palestra, Dr. Marco Cassol. Isso aqui é o Wellington, vem cá, Wellington. Vou apresentar o Wellington, então. Aqui a gente está no Spa Medipraxis, em Itapecerica. É um lugar maravilhoso, lindo, com uma energia fantástica. Tem umas estátuas de Buda aqui, uns lugares que a gente vai tentar depois fazer umas fotos para postar aí para vocês. Um lugar lindo, com uma energia muito boa, falar sobre a mama. Então, muito obrigado, Wellington, pelo convite da gente estar aqui no Spa e poder trazer essa informação sobre cirurgia da mama. Muito obrigado. O Wellington também é nosso, além de ter esse lugar maravilhoso, também é nosso anestesista e a gente tem muito orgulho de poder trabalhar com ele aí, né? É um anestesista que 20 anos está fazendo anestesia para plástica, não precisa dizer a idade do Wellington, enfim, mas vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mama. Aqui a gente precisa saber quais são as principais dúvidas que as pacientes têm sobre cirurgia da mama. E quando precisa fazer cirurgia, quando não, o que eu preciso quando eu tenho um nódulo na mama, qual é a data ideal para eu fazer aumento da mama, colocar silicone e não colocar silicone quando precisa levantar a mama depois da amamentação, isso altera a amamentação ou não. Então a gente vai falar sobre uma série de coisas, né? E eu acho que a gente vai começar pontuando sobre uma coisa que nenhuma mulher nunca vai deixar de se preocupar, que são os nódulos mamários, né? O que fazer quando eu tenho uma bolinha na mama? Palpei uma bolinha na mama, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? O ideal sempre é a gente ter um exame de imagem que possa nos dizer o tamanho desse nódulo, se esse nódulo é menor que 1 centímetro ou maior que 1 centímetro. E eventualmente esse nódulo não é um nódulo, esse nódulo é um cisto. Se for cisto, às vezes precisa funcionar, outras vezes não. Eventualmente tem mulheres que a todo ciclo menstrual formam novos cistos e isso a gente a princípio não precisa se preocupar desde que tenha um diagnóstico e um acompanhamento adequado. Nos casos de nódulos sólidos, se esses nódulos são menores que 1 centímetro, a gente fica repetindo o exame a cada 3 meses, se não tiver aumento desse nódulo a cada 6 meses, e se esse nódulo é menor que 1 centímetro. Quando o nódulo é maior que 1 centímetro, a gente precisa ver se tem outras coisas além do nódulo. Tem linfonodos aumentados, existe outros linfonodos na axila daquele lado, existem outros nódulos na mama. Nesses casos, quando o nódulo é maior que 1 centímetro, existem calcificações na mama, outras comorbidades que a gente chama, a gente precisa puncionar esse nódulo. Inicialmente a gente faz uma punção com agulha fina, é um procedimento super simples, e se isso não conseguir nos ajudar muito, a gente faz uma punção com agulha grossa, que é uma pequena biópsia, né? Tira um pedacinho pequenininho da mama e manda esse pedacinho do nódulo para exame. E aí a gente já consegue saber se isso é câncer ou não é câncer e que tratamento, que mais a gente precisa fazer. Precisa outros exames, no caso de ser câncer ou desse nódulo ser maior e ter outras comorbidades, como eu falei, mas é bem importante ter essa ciência que não é só porque achou um nódulozinho na mama que tem que ficar desesperada. Precisa, num primeiro momento, fazer o exame de imagem, procurar um cirurgião plástico, um mastologista, um ginecologista, a maior parte das vezes é um ginecologista, nos exames rotineiros que as pacientes fazem anualmente, exame de imagem da mama. Então isso sobre nódulo da mama é bastante importante. Quando esse nódulo é câncer, o que eu preciso fazer no caso desse nódulo ser realmente um câncer? Diagnosticou, o nódulo é maligno, precisa fazer uma pequena cirurgia. Quando o nódulo é muito pequeno, não tem linfonodos acometidos, e dependendo, claro, do tamanho do nódulo, a gente pode fazer só uma nodulectomia, retirada do nódulo.
ou uma setorectomia, uma cirurgia muito pequena na mama, que não causa uma deformação importante na mama e não precisa retirar toda a mama. E isso é muito legal, porque eventualmente a paciente pode aproveitar essa cirurgia já para levantar a mama do outro lado, já eventualmente para colocar uma prótese, enfim, ela pode utilizar essa cirurgia que vai fazer para retirada desse tumor para já melhorar esteticamente a mama dela. Nos casos em nódulos grandes, com linfonodos positivos, ou um câncer mais extenso que acometa a pele, um nódulo muito grande, um tumor bastante grande com linfonodos positivos, existem situações em que precisa retirar toda a mama. Nesses casos a gente precisa reconstruir e pode reconstruir no mesmo tempo cirúrgico. Existe o retalho TRAN, que é um retalho do abdômen, que a gente gira o retalho do abdômen, a paciente já faz uma abdominoplastia, ganha de brinde uma cirurgia da barriga, e nesse caso a gente faz uma reconstrução então da mama com o retalho do abdômen. Essa é uma cirurgia bastante usada. Existe uma outra que se faz um retalho das costas com um músculo e uma prótese. Normalmente a gente prefere usar próteses com uma projeção menor, porque senão essa mama com prótese vai ficar muito diferente da outra mama, a menos que coloque uma prótese na outra mama. E isso então são as reconstruções de mama, que nos casos de câncer precisa ter um diagnóstico, precisa ter uma investigação prévia antes da cirurgia. São casos daí já mais, casos mais importantes, né? Precisa fazer a cirurgia da mama, amputar a mama e não mexer mais na mama? Não, a gente normalmente não faz isso. A gente faz essa retirada da mama e não faz essa amputação emocional da paciente. É preconizado que a gente já reconstrua a mama no mesmo tempo cirúrgico. Ou seja, no momento em que faz a retirada do tumor e a retirada da mama, já faz a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico. E isso é uma coisa bem importante. Então, câncer de mama para as mulheres é uma coisa importante. Não se apavorar quando tem uma bolinha que pode ser eventualmente só um cisto, que não precisa de todo esse desespero. Os nódulos que são muito pequenos precisam de acompanhamento, não sai retirando já o nódulo, né? Ah, mas a minha mãe teve câncer, a minha avó teve câncer, minha bisavó teve câncer de mama, eu vou ter câncer de mama. Só 10% dos cânceres de mama são familiares. Então assim, não dá para criar existem marcadores específicos para pacientes que têm alto grau, alta chance de ter esses cânceres familiares, e nos casos desses marcadores positivos, sim, a gente pode fazer uma demectomia, a retirada das mamas e reconstrução com prótese de mama. Angelina Jolie foi para a mídia, falou muito do caso dela, mas nesses casos a gente precisa investigar antes para não fazer uma amputação da mama da paciente sem necessidade. Então a gente falou um pouquinho aí sobre câncer de mama, reconstrução de mama, tumores na mama, e isso eu acho que é uma coisa bastante importante. Outra coisa que é muito comum na mama são as pacientes que têm gestação. As pacientes na gestação acabam tendo uma flacidez maior do abdômen e acabam ficando com as mamas muito grandes na amamentação, e isso faz com que as mamas acabem caindo depois da gestação, depois da amamentação. E nesses casos a gente pode fazer as mamoplastias. O que é isso? Ou é uma mastopexia, que a gente só levanta a mama, né? Ou é uma mamoplastia redutora, nos casos em que a paciente precisa levantar a mama. Nesses dois casos, a gente pode usar uma prótese para reconstruir a mama. Mas quando que a gente usa a prótese? Nos casos em que a mama, o tecido mamário, e não a flacidez da mama, mas o tecido dentro da mama é muito gorduroso, é muito flácido dentro da mama. Nesses casos, então, a gente pode tirar uma parte do tecido mamário e usar uma prótese para ajudar a reconstruir, ajudar a dar projeção para essa mama. Nem sempre a prótese precisa ser usada. A gente tem que usar a prótese no caso da gente
quando a gente quer aumentar a mama é muito pequena, existe sempre uma certa atrofia em todas as pacientes, mesmo as que têm as mamas bem grandes, existe uma certa atrofia da mama depois que a paciente amamenta. E essa atrofia vai depender, claro, do estímulo hormonal dessa paciente. Mas nesses casos em que existe uma atrofia muito importante, a gente pode colocar só uma prótese. Alguns casos, só a colocação da prótese já resolve e não precisa fazer aqueles cortes maiores da mama, que é a cicatriz em volta da areola, para baixo e para o lado, como se fosse um T invertido ou uma âncora, além da cicatriz em volta da areola. Isso, nos casos de redução da mama, levantamento da mama, que a gente chama mastopexia, precisa necessariamente fazer essas cicatrizes. Existem cicatrizes alternativas para fazer uma mastopexia? Existem, claro. Cicatrizes em que a gente faz só a cicatriz em volta da areola e para o lado. Em alguns casos, só a cicatriz em volta da areola. São casos, ou só em volta da areola e um L, né, o JL ou LJ. Então, assim, isso depende do tamanho da mama, do tamanho do quanto é caída a mama da paciente. Existem situações alternativas e que a gente pode abrir mão dessas outras técnicas, mas normalmente o que a gente usa é o T. Mas assim, a minha filha é super jovem e ela quer colocar prótese, é a coisa mais comum, a colocação do aumento da mama, a mamoplastia de aumento, ou a cirurgia de inclusão de prótese de silicone ou inclusão de prótese de mama. Nesses casos, a gente pode só colocar prótese para aumento da mama. Normalmente a gente espera 4 anos depois da menarca, 4 anos depois da primeira menstruação. Então espera que essa paciente menstrue, que tenha uma maturidade endócrina, uma maturidade hormonal, para depois fazer alguma modificação dessa mama, ou seja, fazer o aumento dessa mama. E nos casos de redução também, tem pacientes que têm mamas enormes, são adolescentes e assim não conseguem usar roupa, não conseguem fazer esporte, são mamas muito grandes. A gente espera 4 anos depois da primeira menstruação para fazer redução dessa mama ou o aumento da mama, quando for o caso. O aumento da mama pode ser feito por vários lugares. Pode ser feito aqui pela axila, ver se dá para ver, com um cortezinho na axila, que a cicatriz fica escondida, mas normalmente pela axila a gente acaba fazendo embaixo do músculo, o que é uma cirurgia bastante mais desconfortável. A gente pode fazer em volta da areola, a gente chama periareolar, pode ser transareolar pelo meio da areola, uma cicatriz que normalmente a gente não usa, mas quando a paciente já tem mamilo invertido e a gente vai tratar na mesma cirurgia, a gente pode usar isso já para tratar os mamilos invertidos. E a que a gente mais usa, que normalmente a gente usa, é a cicatriz no sulco mamário, ou seja, nessa partezinha que já tem da mama, um cortezinho pequeno aqui embaixo. Essa cicatriz é a cicatriz de melhor qualidade, é a cicatriz que mais usualmente a gente faz, porque a gente acaba descolando a mama e não entrando dentro do tecido mamário, e isso é muito desejado. Nesses casos a gente pode colocar a prótese embaixo do músculo, em cima do músculo ou embaixo da fáscia, que é uma capinha do músculo. Fica em cima do músculo, mas embaixo dessa capinha. Quando a gente usa embaixo do músculo e quando usa em cima do músculo? Normalmente a gente usa a prótese embaixo do músculo quando a gente quer dar um pouco mais de cobertura para o polo superior, ou seja, quer que fique mais natural. Geralmente nas pacientes muito magras, que não tem mama, não tem pele e não tem gordura. Ou seja, são pacientes que são pele e músculo e querem colocar uma prótese. E nesses casos, quando a paciente não tem uma boa cobertura da mama, a gente pode usar a colocação, ou usar a via para colocar a prótese embaixo do músculo. O pós-operatório é mais doloroso, precisa um pouco mais de período de recuperação depois da cirurgia, mas é um custo a ser negociado com o paciente. Usualmente a gente coloca a prótese em cima do músculo, que é o que normalmente a gente faz. Que prótese que a gente pode usar? Aqui eu tenho alguns modelos de próteses, né? Aqui tem uma prótese perfil
perfil baixo, que dá para a gente ver a projeção da prótese. A gente tem uma prótese perfil médio, perfil alto, e o que normalmente a gente usa aqui nessa tabela, a gente consegue perceber, é esse aqui, ó. Aqui tem maior projeção, que é o perfil super alto. Low, medium, high, extra high. Baixo, médio, alto, super alto. E o super alto é o mais desejado porque acaba dando mais projeção para a mama, e não que a gente queira a projeção, o que a gente deseja é que a base dessa prótese, essa aqui é uma prótese com uma base grande. Quando a gente coloca uma prótese dessas, maior do que essa, numa paciente pequena, ela fica com uma prótese na axila e fica parecendo que ela está gordinha, e isso a gente não quer. Então a gente acaba sempre usando uma prótese com a base menor possível, mesmo que essa prótese tenha um pouco mais de projeção, o que não é o mais desejado, mas sim o que a gente quer é que a base seja pequena. E que tipos de próteses que existem? Eu não tenho aqui para mostrar uma prótese lisa, mas existe a prótese lisa, existe a prótese texturizada, que são as próteses mais usadas, e existem as próteses de poliuretano, que é essa espuminha que cobre a prótese. Basicamente, a diferença entre a prótese texturizada e a de poliuretano é que entre a cápsula e a prótese fica um pouquinho de líquido na prótese texturizada, e essa prótese fica móvel. Na prótese de poliuretano, a cápsula se funde nessa espuminha, e isso faz com que essa prótese fique mais grudada na cápsula. Então quer dizer que se eu botar poliuretano, nunca mais vai cair a minha mama? Não é verdade. Assim, pode haver ptose, pode haver queda da mama, vai haver queda, em algumas pacientes mais, outras menos, mas colocando poliuretano, sem dúvida a gente tem uma aderência maior. Por exemplo, só para citar um exemplo da indicação absoluta de uso do poliuretano, pacientes que não querem reduzir a mama, mas a loja, o espaço da próstata é muito grande e a próstata está virando, e elas ficam extremamente incomodadas com isso, desvira, vira, vai dormir lá no meio do sono, acorda de manhã, a próstata está virada. Nesses casos, a gente precisa trocar por uma prótese, quando ela não vai fazer mastopexia, trocar por uma prótese de poliuretano. Então essa talvez seja uma indicação muito boa para a prótese de poliuretano. Então assim, a gente falou um pouco aí sobre mama, eu acho que a gente deu também uma ideia dos modelos de prótese que existem. Quais são os modelos? Além das projeções que a gente falou aqui, baixo, médio, alto e super alto, existem também todos esses modelos. Todos esses modelos existem em poliuretano e todos esses modelos existem também texturizada. Isso aqui são próteses redondas, são as mais usadas, alta e super alta, né? Existem as próteses cônicas, ou seja, é a prótese mais compridinha, que tem um exemplo de uma prótese cônica, para a gente poder ver como é que é a prótese. Uma prótese cônica, as próteses redondas, as próteses anatômicas, que são as próteses que o paciente quer uma mama muito natural e sem uma projeção excessiva do polo superior, mas ela quer preencher a mama, aumentou a mama, ficou um pouco caída, ela quer preencher. A gente prefere, nos casos de próteses anatômicas, usar também próteses de poliuretano, porque gruda mais e não tem risco dessa prótese se movimentar e eventualmente deslocar e acabar distorcendo o formato da mama. Isso aqui é uma prótese anatômica com o polo superior estendido, ou seja, uns 2 centímetros um pouco maior para as pacientes que são muito altas e tem essa parte do tórax muito vazia e quer dar um pouco mais de projeção para o tórax, com próteses não tão grandes. E as próteses ovais que a gente pode usar para reconstrução de mama nos pacientes que fazem mastectomia radical, ou seja, retiram o músculo também aqui do tórax e fica sem esse pilar, essa anterior da axila, né, que é feito pelo músculo. Nesses casos a gente usa uma prótese oval, né, e pode também, claro, fazer um preenchimento de gordura nessa região para dar um pouquinho mais de projeção. Eu acho que a gente deu uma pincelada em várias coisas da mama e uma orientação bastante importante para entender sobre o nódulo da mama, quando precisa puncionar, quando não precisa, o que fazer quando tem uma bolinha na mama,
descobrir se é nódulo ou se é cisto, enfim, são orientações bastante importantes que eu acho que toda mulher deve e precisa ter sobre a sua mama.